Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos aqui nesse canal de bênção. E como nós temos saudade dos dias de estarmos juntos, louvando a Deus em nosso templo, não é? Mas esses dias de dificuldade nós temos usado esse canal para chegar até você. E de alguma forma, ajudar, ser ajudado, abençoar e ser abençoado. A nossa oração é que esta palavra chegue a você e você a absorva como deve e que você encontre a paz, porque a única coisa neste mundo que de fato pode nos trazer paz, pode nos trazer segurança, é a palavra de Deus. E esses dias nós estamos falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus e hoje vamos dar continuidade falando do terceiro atributo incomunicável de Deus, que é a onipotência de Deus. O que significa dizer? Significa dizer que Deus pode todas as coisas. Nada, exclusivamente nada, escapa o seu potente poder. Para isso, mais uma vez, queremos que você abra sua Bíblia no livro de Salmos 139, e desta vez nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, que diz o seguinte, o texto sagrado: Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe, ou em outras versões, no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste, Senhor. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma, o meu ser, o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, Senhor, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando ainda nenhum deles havia, ou seja, quando ainda nenhum deles existia. Que coisa! Estamos diante de um texto, um dos mais bonitos que a gente pode encontrar na Escritura, e uma forma mais escancarada, mais clara de como Deus nos conhece. O interessante é que esse texto é um texto antigo, é um salmo, e entende-se que entre Davi e Cristo deu-se aproximadamente entre a mais de 1000 anos, e de Cristo para cá 3000 anos. E naquela época a ciência com relação a hoje era praticamente inexistente. Só que Davi traz para nós, ou o salmista aqui, traz para nós algumas informações interessantes com relação ao conhecimento absurdo que Deus tinha para ele. E ele nos dá detalhe que parece que a ciência se baseou em todos esses detalhes para ser o que hoje é. Vamos então voltar ao texto. Senhor, tu me formaste no interior de minha mãe. Tu me teceste no seio da minha mãe. Este atributo de Deus aqui, a onipotência, ou o Deus que pode todas as coisas, traz aqui de forma assombrosa, de forma extremamente inimaginável aos nossos corações, à nossa pequena mente, o modo como Deus nos criou, a forma como Ele nos fez. E a primeira contestação aqui, que Davi faz com relação a Deus, que diz: Senhor, tu me formaste no interior ou no ventre de minha mãe, e teceste-me no seio da minha mãe. O termo tecer, a gente pode muito bem entender, nós que também construímos, nós que também criamos, como vamos fazer algo ou de linha ou de palha, a gente tece e faz dele um corpo, faz um objeto. E esta é a forma muito peculiar que Davi acha para dizer que Deus o fez assim como ele o é. Você já parou para pensar como você é?
Você já parou para pensar o como você é complexo no seu ser? Às vezes a gente não entende, mas a gente que lida um pouco com saúde, com o corpo humano ou com ciência, tem alguma dimensão do que isso quer dizer. Por exemplo, daquilo que eu entendo um pouco da área de saúde, é praticamente absurdo a forma como o nosso organismo funciona. Eu poderia falar de muitos órgãos aqui, mas eu vou falar apenas de um: o nosso intestino. O nosso intestino, ele funciona 24 horas por dia. Só que, como dizem os estudiosos, eles têm movimento involuntário. Eu não preciso mandar meu intestino funcionar, mas 24 horas por dia ele está em constante funcionamento. E se parar, a coisa está preta. Mas, e assim são todos os outros órgãos. Eu poderia falar do coração, poderia falar do meu fígado, poderia falar dos meus rins, que de uma forma espetacular filtram todos os metabólicos do meu corpo e depois são expelidos através da urina. Mas é assim que Davi disse: tu me teceste, tu me fez assim, de uma forma extremamente assombrosa. Mas ele continua a dizer: Senhor, graças te dou, visto que de modo assombrosamente fui formado e fui gerado e passei a existir. Às vezes nós somos tão descrentes a ponto de só acreditar naquilo que é palpável, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos pegar. Mas se a gente for olhar um pouquinho para trás, quem seríamos nós, onde estaríamos nós antes do nosso nascimento? Ou seja, nós também não existiríamos. E quando nascemos, no dia que nascemos, éramos pequenos, raquíticos, dependentes de todas as formas, e hoje nos tornamos o que somos. Ou seja, o que Davi está falando é exatamente deste antes, do durante. E ele fala durante, desse conhecimento assombroso de Deus a seu respeito. E com isso ele está também almejando um futuro. E ele não quer que esse futuro dele seja assim, esse Deus que pode todas as coisas. Então, graças te dou, Senhor, visto que de modo assombrosamente eu fui formado e fui gerado e passei a existir. Essa é a minha existência. Só, meus irmãos, que mesmo após a nossa existência, Deus continua no controle. Ele está no controle antes da nossa existência, está no controle durante a nossa existência e mais, estará no controle após a nossa existência. E aí, em um outro ponto aqui: Senhor, todas as tuas obras são para mim admirável. A minha alma, ou seja, o meu ser, sabe disto muito bem. Sabe tanto que está aqui agora dizendo: graças te dou, Senhor, pelo modo como eu fui formado. Esse atributo, o atributo da onipotência de Deus, o Deus que pode todas as coisas, você acha que ele também não pode mudar a tua sorte? Eu queria abrir um parênteses aqui agora e falar dos teus medos, dos teus pavores, das tuas inseguranças, das nossas loucuras. E é comum que a vida cause isso em nós. Mas quando nós estamos confiados em Deus, quando nós olhamos para esse Deus que pode todas as coisas, Ele fará aquilo que é possível a nós e fará, além disso, fará aquilo que é totalmente impossível ao nosso pensar, ao nosso imaginar. E ele diz: Senhor, todas as tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe disso muito bem. Senhor, nem mesmo meus ossos te foram encobertos, quando no oculto fui formado no seio da minha mãe.
E ele faz aqui a comparação dizendo como se ele fosse formado lá no seio ou no interior da terra. Nem mesmo os nossos ossos se escondem da potente presença de Deus. O Deus que está presente em todos os lugares. Senhor, diz Davi, ou diz o salmista, os teus olhos me viram em substância ainda informe. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. Aqui entra a loucura da ciência. Mas ao mesmo tempo entra o conhecimento de Deus ao ser que Ele criou. Eu sou o que sou hoje. Tenho condições, tenho mentalidade, tenho pensamentos, tenho sonhos, tenho projeções, porque Deus me fez assim. Da mesma forma, Ele fez você. Mas Ele não nos fez apenas para vivermos este presente, para viver neste mundo de medo, de horror, este mundo de tantas coisas ruins, mas também de tantas coisas boas, é bem verdade. É tantas coisas boas que muitos de nós queremos tudo menos o fim da vida. Mas entenda uma coisa, mesmo o fim da vida é uma realidade que nós teremos que encarar de cabeça erguida. Isso é, quando confiamos no Deus que pode todas as coisas. E aí, Davi faz aqui nesse atributo a seguinte afirmação: Senhor, no teu livro estão escritos todos os meus dias, antes mesmo que nenhum deles existisse. Eu gosto de provocar e eu queria mais uma vez provocar você. Você acha que o ser humano morreria de véspera? Você acha que o Senhor permitiria que você partisse antes que Ele cumprisse todos os teus propósitos em você? Eu creio que não. É por isso, meus filhos, que durante esses dias de dificuldades, esses dias de medo, esses dias de pavor, eu tenho me mantido sereno. Sei dos riscos, mas também sei no Deus em quem eu creio. Mas pastor, e aí? Os crentes não irão morrer, não irão passar? Não estou dizendo isto. Aliás, para melhor fixar, para melhor entendimento nosso, Deus, através da morte, salva alguns. E pela mesma morte, Deus também livra outros do sofrimento desta vida e do inferno. E Deus faz isso exatamente para mostrar que Ele é que manda. Ele é que está no controle. Então, meus filhos, eu creio que ninguém morrerá na véspera. Pastor, mas tem uma epidemia aí matando dezenas de milhares de pessoas. Ah, pastor, eu conheço alguns amigos, parentes muito próximos, e que eu tenho chorado amargamente pela partida deles. Eu sei disso. Mas na onipotência de Deus, na onipresença de Deus, na onisciência de Deus, Deus sabia que a esses dias, que a esses tempos, Ele mandaria esta forma de julgar a terra e colheria alguns, dentre esses, muitos dos seus filhos. Mas lembre-se de uma coisa: se isso não é suficiente para lhe tirar o pavor, a morte do cristão não é o seu fim. A morte do cristão é o início de uma nova perspectiva, é o início de uma nova realidade. Eu temo a morte, sim, como todo ser vivo teme. Mas isso não é algo que me tira o sono, porque eu sei disto. E eu sei, e eu faço isso por 3 razões. Primeiro, eu sei quem sou, sei para onde vou, e sei e creio no Deus que eu sirvo. É exatamente por isso que eu não tenho esse medo absurdo. Por isso, meus filhos, lembre-se disso. No livro do Senhor, a seu tempo, antes que nenhum deles existisse,
ele escreveu todos os seus dias. E essa potência de Deus, esse Deus que pode todas as coisas, ele estava lá. E ele está vendo o teu presente, e ele também está vendo o teu futuro. Mas isso não é uma provisão, isso não é uma adivinhação. Ele está no teu passado, está no teu presente e está no teu futuro. Exatamente isso. Deus está no teu passado, Deus está no teu presente, Deus está no teu futuro. Lembre-se, esse é o Deus que pode todas as coisas. Lembra como fomos formados? E lembra como diz o texto aqui? Tu me viu, Senhor, ainda informe. Ah, Senhor, até meus ossos tu conheces. Para terminar, lembre-se disso. Todos os meus dias, todos os teus dias, todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, antes que nenhum deles ainda existisse. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, e Deus nos traz essa confiança, essa segurança que só nele podemos encontrar. E assim que esta paz invada o seu coração. Amém.